noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Se você tem Bíblia, eu quero convidar você a abrir comigo no livro do Apocalipse, capítulo 20. Há alguns domingos atrás, a gente leu esse capítulo de Apocalipse, e foi uma noite que eu gastei tudo que eu tinha de teologia para explicar milenismo, pré-milenismo e pós-milenismo. Fiz aquilo naquela ocasião para tentar ser o mais justo possível com a interpretação do texto. Esse texto de Apocalipse capítulo 20. É, no tocante à polêmica teológica, o texto mais polêmico de Apocalipse, o capítulo 20. Há de se convir que é uma polêmica, na minha opinião, não nuclear, é uma polêmica de arestas. Como vai se dar a volta de Cristo, de que maneira isso se implementa, mas é certo, para qualquer das correntes que falei, que Cristo vai voltar, que os mortos vão ressuscitar, que Ele vai julgar mortos e vivos, vai julgar e derrotar Satanás e vai reinar com o seu povo. Isso aqui é o núcleo, isso é ponto pacífico. Então a gente passa a discutir a partir do pré-milenismo, amilenismo e pós-milenismo, em que estágios da existência humana se dá esses pontos, ou em que estágios eles acontecem. Eu tenho o meu ponto de vista. Apocalipse 20 faz sentido para mim com um todo da Bíblia a partir de uma interpretação pessoal. Existe uma disciplina e um método de organização bíblica para facilitar o entendimento da gente. A disciplina que a gente estuda no seminário é chamada teologia sistemática. Essa disciplina se propõe a organizar sistemas teológicos e a gente vai respondendo aos sistemas teológicos. Por exemplo, quem é Deus? Então a gente responde na teologia o que a gente enxerga de Deus a partir da Escritura Sagrada. Quem é Cristo? Jesus. Quem é o Espírito Santo? Qual o papel do Espírito Santo? A gente fala sobre salvação. Então todo esse processo sistematizado facilita a nossa compreensão, facilita a gente estudar a Bíblia na teologia sistematizada. Esse setor é o setor da escatologia. Dentro do setor da escatologia, o estudo das coisas que vão acontecer, o estudo das coisas futuras, das coisas vindouras, tem um tema chamado inferno. A minha teologia de inferno é que eu tenho assim mais dificuldade de fechar. Eu já caminho com vocês aqui há 15 anos, desde que éramos congregação ainda da PIB de São Gonçalo, e eu não consegui fechar a minha teologia de inferno de um jeito que faz sentido para mim. Eu creio na vida eterna, eu espero que você creia também. Creio que Cristo é o único caminho para a vida eterna, eu espero que você creia nisso também. Nesses 15 anos tenho tentado pregar isso, desde que a gente era um grupinho pequeno ainda, uma célula. E sei, pela minha estrutura teológica, que existe o inferno. Mas não consegui fechar direito como é que se dá esse negócio de inferno, com muita honestidade. Eu sei o que eu aprendi. Você não precisa dizer, mas você tem tanto tempo de evangelho, você não aprendeu. Eu sei o que eu aprendi. Eu lembro ainda dos investimentos da minha caminhada de igreja que fizeram muito bem a mim. Mas o que eu aprendi ainda precisa de algumas confirmações textuais, de algumas coerências que não fecharam para mim. O lado bom é que as outras também não fecharam, então ainda não dá para contrapor o que eu aprendi. Eu aprendi, e acho que a maioria de vocês também, que existe vida eterna. Quantos aprenderam isso e creem nisso hoje à noite? Vida eterna. Isso. Assim, você está salvo em Cristo, vai viver a eternidade com Ele. É isso que a gente aprendeu. E eu aprendi sobre o inferno, a teologia da danação eterna. Você vai para o inferno sem Cristo e vai sofrer no inferno eternamente.
vai ser um sofrimento eterno, vai ser uma danação eterna. Nem gosto de pensar nesse negócio. Tenho medo de falar sobre esse negócio e errar. E não quero errar. Mas sei que o inferno é real, o inferno existe. E se você não se decidiu por Cristo, é melhor você fazer isso na noite de hoje. Vai ser um sermão pela ameaça, assim, sabe como é que é? É melhor você aceitar Jesus. Eu já contei para vocês que minha filha evangelizou um amigo de rua quando tinha 6 ou 7 anos de idade. Contei para vocês isso, vocês lembram disso? O amiguinho brinca com ela no quintal da casa da minha mãe, na casa da avó da Manu. Então nem é amigo de rua da Manu, é amigo de rua da casa da avó. E Manu, a gente estava muito em movimento de Amazonas e outros projetos evangelísticos, falando sobre Jesus. Manu falou para o garotinho desse jeito: olha, você já aceitou Jesus? Ele falou, não, eu estava brincando, não tinha assim um contexto que justificasse. Ela falou, você já aceitou Jesus? O garotinho falou, não. Aí falou, você quer aceitar Jesus? Ele pensou direito e falou, não. Eu queria continuar brincando, queria interromper a brincadeira de vir. Aí Manu falou assim, mas se você não aceitar ele, você vai para o inferno, e lá é ruim demais, você vai sofrer muito. É melhor você aceitar Jesus. Você quer aceitar Jesus? Agora ele falou, então eu quero, né? Então eu quero. Eu acho que essa é a teologia da danação eterna que muito me explicaram. Algumas coisas me incomodam. Por exemplo, eu descobri para mim, e eu já vou para o texto, você vê como é que esse texto me incomoda, que eu fico justificando ele sempre antes de pregar. Eu descobri para a minha caminhada de fé cristã, perto dos 18 anos de idade, você vê que eu nasci criado numa igreja. Meu pai não era crente, mas minha mãe, eu nasci e vivi dentro de uma igreja. Minha mãe cristã e meu pai um incentivador muito grande da gente no evangelho, apesar de não ser cristão à época. E até 18 anos de idade eu me percebi um cristão, temente a Deus, consciente dos caminhos para a salvação, passando por Cristo Jesus unicamente, mas alguém com muito mais medo de Deus como caminho para a vida eterna do que medo do inferno, do que relacionamento com Deus. Mais ou menos com 18 anos de idade foi quando eu descobri uma relação pessoal com Deus. Foi quando eu descobri que Deus era real para essa vida, quando eu descobri que Ele era uma pessoa que se relacionava comigo, que se importava comigo, e que seria exuberante a vida eterna ao lado dessa pessoa. Eu passei a ter sabor pela vida cristã, amor pela caminhada cristã, admiração por tudo que Cristo fez, mais ou menos nos meus 18 anos de idade. Até aí, o que eu tinha era muito medo de ir para o inferno. E como eu não queria ir para o inferno, o caminho para não ir para o inferno era ser crente batista, eu me tornei crente. Eu não quero que você seja um perdido. Eu quero viver a eternidade junto com você. Mas eu também não quero que você seja um cristão miseravelmente salvo, com medo do relacionamento com Cristo, ou com medo de ir para o inferno e, por causa disso, se relacionando com Cristo, como um pretexto para não ir para o inferno. Então, hoje, depois de já ter gasto uma noite inteira falando sobre as 4 vertentes possíveis do pré-milenismo, amilenismo, do dispensacionalismo e do pós-milenismo, eu vou ler o mesmo texto e vou me dar o direito de interpretá-lo à luz do que eu enxergo. Eu acredito na visão amilenista. Então, hoje, a gente vai ler Apocalipse 20 com a minha lente. Você vai falar, mas aí você vai ser imparcial. É verdade. Já tentei ser parcial há outros domingos atrás, você pega o outro sermão, se você quer a imparcialidade. E olha que nem vai ser imparcial, mas é uma exposição mais completa. Hoje, eu quero me dar o direito, quero ter paz no coração para ler esse texto à luz do que eu enxergo teologicamente correto. Tá bom? Vou dizer depois que a gente lê, por que é que não faz sentido o pré-milenismo e o pós-milenismo para mim, porque hoje eu vou ser assim, fazer apologia mesmo a esse negócio. Você não vai me ver fazendo apologia política.
As eleições estão chegando aí, eu tenho meu posicionamento político. Você não vai me ver fazendo apologia política. Aliás, aproveito essa parte para dizer que também não me sinto representado por pastores que usam do púlpito para dizer que deve-se votar A, B ou C. Não acho que esse é papel de pastor. Tem coisa muito mais importante para a gente fazer e para a gente representar. Tem nome que é sobre todo nome, que é para a gente representar. Então, essa turma, acho que muito bem intencionada, não me representa, não me sinto representado, assino a carta que repudia os pastores que fazem isso, mas aqui não é apologia política, é apologia teológica. Vou mergulhar a fundo e vou dizer, hoje é do jeito que eu penso. Então, vote no amilenismo, quando tiver eleição. Se o cara é amilenista, você vota no amilenismo, tá bom? Apocalipse, capítulo 20. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão uma chave do abismo e uma grande corrente. Então, você vê aí comigo um anjo, e o que ele tem na mão? Vou fazer tudo, já estou conduzindo você pelo caminho que quero, desde o primeiro versículo. O que o anjo tem na mão? Chave e o quê? Chave do abismo e o que mais? E uma corrente grande. Então vem um anjo, um ser espiritual, e esse ser espiritual tem na mão uma chave do abismo e uma corrente grande. Ele prendeu quem? Verso 2. O dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por quanto tempo? 1000 anos. Então está aí a ideia do milênio já. Então o anjo tem uma chave na mão e corrente grande para prender quem? Satanás. Para prender o diabo. Um anjo é um ser o quê? Espiritual, correto? Satanás é um ser infernal e espiritual, verdade, infernal. E espiritual também. Chave e corrente. Espiritual ou material? Material, mas está na mão do anjo. Vai pensando comigo, ó. Já estou construindo porque que eu não gosto da outra corrente, mas você vai chegar lá comigo. Ele acorrentou Satanás por 1000 anos. No verso 3 diz que lançou no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por mais um tempo. Então, ele prende Satanás nesse abismo, que ele tem a chave, que é o dragão, a serpente. Ele prende Satanás lá nesse abismo, põe um selo na porta do abismo, dizendo a ideia do selo bíblico, dizer aqui ninguém pode mexer, esse lugar está selado, tem um selo do rei, e não pode ser violado esse selo, está lá, está marcado, não pode mexer, e Satanás vai ficar preso lá por 1000 anos. Depois dos 1000 anos, é o texto que está dizendo, isso aqui dá uma confusão no pré-milenismo enorme. Depois dos 1000 anos, Satanás é solto por um tempinho mais. Depois disso, no finalzinho do verso 3, é necessário que ele seja solto por um tempo. Capítulo 20, verso 4. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. E vi o quê? O quê? A alma é carnal ou é espiritual? Então, vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Então, essa turma de almas ressuscitou para reinar com Cristo. Agora eu vou perguntar em Cristo, você vai ficar um pouco na crise, mas fala o que você pensa. Cristo aqui, ser espiritual ou ser carnal? No texto, o que parece ser de primeiro, assim? Os que acham que são espiritual, liguem para 0800, capítulo... Espiritual ou carnal? Acham espiritual, assim, o Cristo daqui? Então, vocês são amilenistas, sem saber, mas vocês já vão saber. Os que acham que o Cristo aqui é carnal, assim, ele veio em forma corpórea. Ninguém, só porque eu já disse que era milenista e falei que os outros eram também, vocês ficaram com medo. Votaram tudo em branco. É mole. Aí o Cristo reina por 1000 anos, junto com aqueles que João viu aqui como almas,
e que ressuscitaram. Esse ressuscitaram deixa a gente um pouco na dúvida agora sobre as almas, não deixa? Você concorda comigo? Porque ele viu almas, mas eles ressuscitaram, então, era alma ou era corpo? Bem, João disse que viu alma, então eu não posso mais dizer que João viu corpo. Eu vou ficar com o que disse o texto bíblico, que eu sou amilenista. O texto bíblico diz que ele viu almas. E o que eu tenho que responder não é que se ele viu corpo. O que eu tenho que responder para a minha teologia a partir de agora é: ele viu almas que ressuscitaram. Como é possível isso? Como se explica isso? É o que eu preciso explicar para a minha teologia. E fechando, eu estou tentando fechá-la com vocês. Aliás, ele diz que tem uma outra turma que não ressuscitou. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Verso 5 diz: o restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Essa é o quê? A primeira ressurreição. Feliz ou felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. Legal aqui, porque são duas questões que ele separou bem para adjetivar essa turma. Ele adjetivou essa turma com dois adjetivos. Eles são felizes por participarem da primeira ressurreição, são bem-aventurados e são o quê? São santos. Há um outro adjetivo aqui que é importantíssimo: eles são santos. Essa é uma turma santificada. Aliás, é só isso que respalda essa turma reinar com Cristo os 1000 anos. É só isso. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante os 1000 anos. Vou parar aqui e explicar para você relembrar comigo. Se você é pré-milenista, ou os pré-milenistas, acreditam que o reinar de Cristo vai ser terreno. Independente se ele é pré-tribulacionista, dispensacionalista, ou se ele é pré-milenista clássico. Ele acredita no reinado de Cristo terreno. Como que vai acontecer? Só para você relembrar comigo. O pré-milenista acredita que Cristo vai voltar, vai levar alguns com ele, o chamado arrebatamento, vai levar com eles vem para reinar na terra com esses, e vai reinar aqui na terra um reino espiritual e político. Isso se daria, na visão pré-milenista, seja ela qual for, em Jerusalém. Um reino em Jerusalém a partir do povo judeu, o povo da aliança. Então, o reino no pré-milenismo é um reino material e político, nessa terra aqui. Os ímpios ainda estão aqui nessa terra. Já vou dizer para vocês por que não fecha essa teologia para mim. Quando terminarem os 1000 anos, verso 7, Satanás será solto da sua prisão. Ele está preso por 1000 anos. Quem está reinando é Jesus. Se você é pré-milenista, Jesus está reinando de Jerusalém, com o seu povo, e os ímpios estão na terra. Satanás está preso por 1000 anos. Ele já guerreou contra Satanás, mas ele vai guerrear outra vez, porque Satanás vai ser solto da sua prisão, no verso 7, e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Isso aqui é uma referência ao texto de Ezequiel, quando fala do dia do Senhor. Por isso ele usou Gog e Magog aqui. Então, 1000 anos de Satanás preso, vai prestando atenção comigo. Jesus reinando, se o pré-milenismo está certo, Jesus reinando em Jerusalém, um reino político. E a terra vai se encher de paz. Não tem o texto de Abacuque que diz que a terra será cheia da glória e do conhecimento do Senhor, como as águas? É aqui, são nos 1000 anos. Mas depois de um tempo, depois dos 1000 anos, Satanás é solto de novo desse abismo. E ele vai fazer mais uma tormenta. E ele vai juntar essa turma de ímpio que está na terra. Tem uma turma de ímpio. Ele vai nos reis das nações e vai se rebelar contra esse governo de Deus, no pré-milenismo. Vai se rebelar contra o governo de Deus, nesses 1000 anos. Eu não consigo conceber isso, não faz sentido para mim. Não faz sentido para mim um reino de 1000 anos político de Jesus. Não faz sentido. Se tenho que negociar, fazer economia, fazer negócio com ímpio, pensa isso. Com quem não tem Jesus como o Senhor. Os negócios vão ser feitos aqui, aí vai dizer assim, não, mas olha, o jeito de fazer negócio agora é com o cordeiro. É do jeito do cordeiro. A constituinte mundial é a dele.
Aí você ia vender seu carrinho cristão, porque você é do Cordeiro, aí você não pode dizer assim, rapaz, tem uma ferrugem brava ali embaixo do banco do carona, e aquele banco do carona está prestes a cair, mas se eu falar que tem aquela ferrugem, não vendo. No reino do Cordeiro, você vai vender o seu carro, sua Brasília amarela, tem que falar que está enferrujada para o cara lá. Não dá para... Eu sei que você já fala, você nem vende carro ruim para os outros. No reino do Cordeiro não tem jeito. Você acha que o ímpio vai fazer desse jeito? Como é Cristo que está no poder, como elegeram o Messias, vamos fazer... Você acha que o ímpio vai fazer desse jeito? Faz sentido para você? Para mim é uma incoerência grande, assim, é difícil de imaginar. Mas, certamente, para ser bem... Eu aqui não enxergo. Um irmão pré-milenista ia conseguir dizer isso. Eu aqui não enxergo. Para o amilenista, isso tudo aqui está acontecendo espiritualmente. O milênio não é literal. O milênio é uma figura de interpretação, assim como a maior parte do livro de Apocalipse. Então, em harmonia com a interpretação do livro de Apocalipse, eu interpreto o milênio como alegórico também. Não é que ele não vá acontecer, mas ele não vai acontecer literalmente. Eu sou amilenista. Para o amilenista, Jesus começa a reinar já. O milênio já está acontecendo. Esse reinado de Jesus, de 1000 anos na terra, começa quando ele é morto e ressuscita. Então, ele começa a reinar com a sua igreja. Ele diz algumas coisas que vão entrar em harmonia com o texto. Há um princípio de interpretação bíblica que eu quero dividir com você. Você não precisa gravar ele, mas eu sei que na minha argumentação de hoje vai fazer sentido para você. Há um princípio que é assim, se o texto que você está lendo para interpretar é um texto obscuro, ele não se explica por si só, você tem que ler no mesmo livro alguma coisa que explique essa obscuridade que está aqui. Se esse livro não explica, você procura no mesmo autor. Por exemplo, você procura na carta paulina uma coisa que Paulo disse numa outra carta. Se o autor não explica, você procura no Novo Testamento. Se o Novo Testamento ainda não explica, você procura na Bíblia toda. Então, há um método de interpretação bíblica que esse texto que é obscuro tem que ser explicado por um outro texto. E, por exemplo, nesse mundo, que a Bíblia diz que jaz no maligno. Quem é que, em tese, reina nesse mundo, segundo a palavra do Senhor? É Satanás. Nesse mundo que jaz no maligno, há uma palavra do Cristo para nós, que reina para nós, igreja dele, dizendo assim, lembra que igreja é uma construção pós-ressurreição. Cristo ressuscita, e a partir da sua ressurreição, o novo templo, que somos nós, corpo de Cristo, onde Cristo mora, onde Cristo habita, melhor dizendo, que é a nova igreja. Então, há uma promessa para nós. Na casa desse inimigo, ou em relação a esse inimigo, diz assim, a igreja está no mundo agora, que jaz no maligno. E a gente vai marchar. E o que diz com respeito às portas do inferno e à igreja? As portas do inferno não prevalecerão. Então, começa a fazer harmonia com o texto. Olha como é que diz a Bíblia para nós, palavras de Jesus. Como que alguém vai entrar na casa do valente, aonde que o diabo reina? Nesse mundo. E saquear a casa do valente, sem antes amarrar o valente. A gente viu um anjo com chave e corrente, prometendo que ia fazer o que aqui nesse texto? Amarrar o valente. Foi ou não foi? Então, Jesus está dizendo, olha, eu amarrei o valente. Eu venci nesse mundo. Essa é a minha interpretação desse texto, à luz da Escritura Sagrada, com muita paz no coração. O milênio está acontecendo. Jesus e sua igreja estão implementando um tempo diferente. Ele não vai ser pleno, como acreditam os pós-milenistas. A igreja não vai ganhar, esse mundo vai de mal a pior. De mal a pior. Até que ele vai voltar em glória com a gente. Depois que ele voltar em glória, não tem mais um tempo de reinado em 1000 anos. Depois que ele voltar em glória, é ressurreição e novo céu e nova terra, Apocalipse 21. Então, a gente, na minha opinião, vive o milênio. Desde que Cristo ressuscitou. O diabo, quando ele vem, diz Paulo, quer ver como é que a teologia fecha direitinho?
escrevendo aos Colossenses lá, que ele foi humilhado, a morte foi humilhada, o pecado foi já foi desmascarado, o pecado vencido aonde? Na cruz do Calvário de Cristo. A vitória foi na cruz do Calvário. E o diabo está manietado. Aí fala assim, mas ele vai ser solto mais um tempo. Ora, bola, se ele tem um reinado de 1000 anos aqui, prende o diabo, depois solta o diabo, essa coisa é muito confusa, eu não consigo explicar, e mais, não consigo ter paz para viver nesse mundo infernal, de 1000 anos, está acabando, ai meu Deus, vai soltar o diabo, e pior, porque 1000 anos você me disse quando aconteceria, mas agora esse tal de pouco período de tempo, é pouco período para o Senhor e para mim? Porque assim, Senhor, 1000 anos para você é como um dia. Que pouco período de tempo é esse? Assim? Eu não consigo ter paz nisso. Agora, olha como é que na teologia do amilenismo isso se explica com facilidade. Quando é que é solto o diabo na teologia do amilenismo? Na grande tribulação, que é um período que antecede a vinda definitiva de Cristo e que o mundo vai viver as agruras assim, mais severas do diabo. E o que significa, então, que esse diabo está preso? Significa que a igreja marcha em direção ao inferno, nesse mundo, e aquilo que antes era restrito ao povo judeu, a salvação, aquilo que era restrito, o anúncio da boa nova, o Deus Criador e Salvador, aquilo que antes era restrito ao povo judeu, porque o diabo está limitado, aqui ele não extinguiu o diabo, o texto diz que ele prendeu o diabo está vivo, o diabo está lá, mas ele está com um poder limitado e com um alcance limitado. Aí você lê Lutero, por exemplo, que pensa assim, e Lutero vai dizer assim, ó, o diabo é o diabo de Deus. O diabo é um cão bravo na corrente de Deus. Ou seja, ele está com corrente. Ele vai só até ali, ó. Você já viu um cão bravo na corrente? É assim que o Lutero vai descrever. Por quê? Ele acredita nessa mesma coisa aqui. Aí a gente consegue, como igreja de Deus, numa coisa que antes era limitada ao povo judeu, Jesus diz assim, agora eu entrei no mundo, visão amilenista, é o que eu acredito, eu entrei no mundo, o poder de Satanás está limitado, ele não vai prevalecer contra vocês. Por que não? Porque eu amarrei. Aí os discípulos falam assim, Jesus, que coisa impressionante, olha como é que a Bíblia vai fazendo sentido. Estou buscando esclarecer texto obscuro em textos bíblicos. Jesus, que coisa impressionante. A gente sai para proclamar o teu reino e até os demônios nos obedecem. Vocês lembram os discípulos falando isso? Jesus responderia assim na minha teologia, é claro, eu já amarrei o valente. Na minha teologia, a milenista, ele vai dizer, agora a gente vai ter um período, que não significa 1000 anos, não adianta você ficar fazendo conta, é alegórico para mim, eu amarrei o diabo e a gente vai implementar essa vida que antes era do povo judeu, pelo mundo afora. E aí, ó, Jerusalém, Judéia, Samaria, e até onde? Os confins da terra. Está entendendo como é que faz sentido a teologia do amilenismo para mim? Eu escrevi aqui, eu vou ler o resto do texto, eu não sei nem por onde eu começo, fico empolgado. Ó. Eu vou ler o resto do texto, depois eu escrevo os motivos pelo qual o pré-milenismo não faz sentido para mim. Qual versículo que eu estava? Terminados os 1000 anos, Satanás será solto e sairá para enganar as nações. No amilenismo é aqui a grande tribulação. Que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. No pré-milenismo a gente teria visto aqui um Satanás se levantando num reino político de Jesus, mexendo com os soldados, dizendo, agora vai. E os caras vão dizer, não faz nada, você já foi derrotado outra vez, ficou preso 1000 anos, você não tem mais força aqui. Mas no amilenismo, grande tribulação. Satanás é solto para enganar as nações por mais um tempo, Gog e Magog, ou, em outro texto bíblico, tem outro método de interpretação que é mais confuso, eu vou só citá-lo hoje, e num tempo de CTL a gente estuda a Bíblia pelo outro método. Gog e Magog é o Armagedon do capítulo 16. Apocalipse, só para citar para você, não é um livro que a gente pode ler assim, ó, acabou o 13, começa o 14, uma história nova. Apocalipse é um livro com alguns paralelos. O capítulo 16 é narrado também no capítulo 19. O capítulo 19 não é uma história linear. Então, tem histórias paralelas. O capítulo 12 tem parte aqui no capítulo 19.
Então você pega assim, ó, o que falou no capítulo 12? Aí você interpreta Apocalipse por frações paralelas. Aí você bota esse quadro pintado ali. E como que ele falou isso? Aí você vai ler capítulo 12 de um jeito. Aí você lê o capítulo 20, o início do capítulo 20, ele é paralelo ao capítulo 12. Aí você bota assim, é a mesma coisa que falou no 12, só que de outro jeito, contar de outro jeito. Então, Apocalipse tem essas histórias contadas em paralelo. É um jeito que a gente pode estudar no CTL com mais calma. Aqui não dá para fazer, que não vira devocional, não tem como a gente... Você vai embora semana que vem e não volta mais, se a gente ficar fazendo desse jeito aqui. Seu número é como a areia do mar. Está falando assim, aí vai juntar um exército tão grande, que é como as areias do mar. É a batalha final que está narrando aqui. As nações, verso 9, marcharão por toda a superfície da terra, cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e os devorou. Daí que eles vão falar, está vendo como é que estava em Jerusalém? Eu vou dizer, está vendo como é que é alegórico? Porque essa turma reuniu uma nação grande para outra batalha, Satanás já tinha sido vencido, vai ter que ser vencido de novo, não faz sentido para mim. Mas é daqui que vai tirar, não é? Está vendo como é que é? Verso 10. O diabo que os enganava nessa última batalha foi lançado no lago do fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para sempre. Grave essa parte aí que eu li. Vai ser lançado um lago de fogo e de enxofre, não é isso? No lago de fogo ardente com enxofre, onde havia sido lançado também a besta e o falso profeta, capítulo 16 e 19. E eles vão ficar lá quanto tempo? Atormentados? Quanto tempo? Para sempre. Ou seja, é o inferno do diabo esse negócio aqui. Vai sofrer no inferno para sempre o diabo. É o que está dizendo aqui. Vai ser extinto o diabo? Esse texto falou isso para nós aqui? Vai ser aniquilado ele? Vai viver em tormento para sempre. Não é assim que está dizendo aqui? Para nós? Isso é importante da gente ver. Depois eu vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Para eles, a terra e o céu que fogem da presença do Senhor. Isso é de uma solenidade enorme. Ele está falando assim, agora está vindo Jesus. Na visão amilenista, acabou a grande tribulação, houve a batalha final, e agora está vindo a volta de Cristo. É o que eu acredito. Agora é a volta de Cristo em definitivo. O que a gente tinha visto até então? O reinado da igreja de Cristo sobre a face da terra no amilenismo. A igreja limitando Satanás e dizendo, as portas do teu inferno não prevalecerão, nós estamos aqui, é nós, perdeu. É assim que a gente já falava para ele. Entendeu o que está acontecendo até aqui? A gente entra lá no inferno, mete o pé na porta e diz, a gente chegou aqui, com que autoridade? A gente diria, na visão que eu tenho, na autoridade do Cristo ressurreto, que nos deu autoridade, porque ele foi à direita do Pai, o Pai deu autoridade, disse para ele, todo o poder te foi dado. Olha como é que a teologia vai fechando direitinho. No céu e é nessa autoridade. Ele diz, a autoridade que foi dada a mim, eu dou a vocês. Vão e preguem o evangelho a toda criatura. Vai pelo esse mundo. A gente mete o pé na porta do inferno e diz, perdeu, playboy. É com a gente, é nós, mano. E a gente entra no inferno e saqueia o inferno. É isso que aconteceu até agora. Aí Satanás é livre por um tempo. Teologia amilenista. Aqui eu acredito. Grande tribulação. Que está na Bíblia em um monte de partes. Agora esse texto aqui, que é solene demais. Vou ler de novo. Depois vi um grande trono branco. Essa é a volta de Cristo para mim. E aquele que nele está assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Então foram ressuscitados os mortos, Jesus vem descendo em glória, a terra é constrangida com a glória de Jesus. Aliás, isso aqui é uma das coisas que entra em desarmonia com o pré-milenismo. Que glória tremenda é essa aqui, que o universo se esconde. Que Cristo glorioso é esse,
que o universo se esconde, tamanha a glória da sua presença. João, quando entra na presença desse Cristo glorioso, cai como que morto. A teologia pré-milenista, que crê num Cristo político, tem que me explicar como é que essa glória toda convive com a impiedade dos que ainda estão no mundo. Porque a natureza está... Isso aqui é solene demais. A teologia pré-milenista carece de me explicar, para fazer sentido, como que essa glória, que o universo se esconde quando entra, que João cai de joelho, que os sacerdotes lá no Antigo Testamento caem de joelho. Como que essa glória, que Jesus, quando está prestes a ser entregue, diz, eu sou o Cristo, quando ele diz, eu sou, que é a mesma palavra do Antigo Testamento, Jesus, fugiu o nome dele? Da lei, Moisés, obrigado, irmã. Mesma palavra de Moisés, do eu sou de Moisés, os soldados recuam e caem. Tamanha glória. Esse Cristo, politicamente vivendo no mundo, com os santos ressuscitados, e essa glória não impacta o mundo da mesma maneira, a ponto de transformar impiedade em santidade, porque eles vão se rebelar, ou a ponto de consumi-la que fosse. Então, há brechas que o pré-milenismo deixa para mim, apesar de fazer muito mais sentido do que o pós-milenismo, que eu não consegui ter paz. Aí abrem uns livros, os mortos ressuscitam, abrem uns livros, vários livros, a gente já vai ver que é o livro de cada um, da história de cada um. Sabe aquele negócio que você fez no verão passado? Sabe, Carnaval de 2017? É hoje, irmão. Um outro livro foi aberto, e agora é o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estavam registrados nos livros. Então tem lá um livrinho, vai ter assim, Wesley Blackburn. Quando pegar, eu já vou tremer. Eu vou perguntar assim, vai ler na frente da igreja, Senhor? Eu só quero saber isso. Porque eles tinham outra imagem, tremendo assim. Mas já, quando você fizer assim, aí ele vai falar assim, Maria Joaquina, aí vai vir você. João, aí vai vir você, aí eu vou ficar assim, ó. Não me falou nada, hein? Tudo lá no livro da vida, no teu livro de história e no meu livro de história. O mar entregou seus mortos, o morto que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Entendeu aqui como é que é? Aquilo que você fez está no livro lá. Aquilo que eu fiz está no livro lá. A turma morreu, e agora aqui a Bíblia diz que a terra toda morra como tenha morrido, vai entregar seus mortos. Morreu afogado, vai devolver. Morreu queimado, vai voltar. Agora vai ser a ressurreição de todo mundo. Aí a gente comparece diante do tribunal de um justo juiz. E ele vai julgar as obras que a gente fez. Está escrito aqui. Desse jeitinho que está aqui. E olha que vai seguir para frente. Lá. Deixa eu só fechar com você uma teologia importante. Senão ela passa. Fechando um monte de teologia hoje. Falei que esse texto era polêmico. Salvação é por obra ou é por graça? Salvação é por obra ou é por graça? Tem certeza? Amém ou não? Então vou perguntar pela terceira vez. Salvação é por obra ou é por graça? Por graça. Salvação é por graça. Vamos seguir o texto que já vai ver que salvação é por graça. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é o quê? Segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados aonde? No livro da vida, que é o outro livro que abriu lá, foram lançados aonde? No lago de fogo. Então, as obras aqui não servem para salvação. As obras aqui é para o juiz que é justo dizer, sabe por que você foi condenado? Por suas obras. Então, as suas obras não te salvam. Presta bem atenção nisso. Mas as suas obras te levam para o inferno.
É diferente isso. Quem me leva para o livro da vida? Quem é? O sangue do Cordeiro. Ou Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque vai perguntar, por que o Wesley, que tem obras ruins no seu livro, está no livro da vida? Aí se você pegar Apocalipse, vai explicar. Porque ele teve as suas vestes lavadas no... Então, a salvação é por mérito? Porque o meu livro e o teu livro, irmão, mandava a gente para o abismo. Agora, por que essa turma aqui que tem coisa ruim no livro vai para o abismo? Porque não tem as suas vestes, então a salvação é por graça. E a perdição? É por mérito, é o que você merece, é o que eu mereço. E por que são perdidos? Porque não tiveram suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Fechamos? Encerramos Apocalipse 20. Vou dizer rápido aqui para vocês as minhas anotações do porquê não serve. Já fechei minha Bíblia, você fica com a sua aberta aí, fechei a digital. A propósito, a minha Bíblia de letra gigante já apareceu. E no livro da história do final do tempo vai constar que os incircuncisos que pegaram devolveram. Está aqui. Mas não vai adiantar nada. Se não tiver Jesus, vai para o inferno assim mesmo. Tá? Primeiro, então, por que eu não acredito no reinado político de Jesus? São argumentos pessoais antes de eu ir para o devocional. Não há qualquer evidência ou mesmo insinuação nos evangelhos, nas cartas paulinas ou nas epístolas gerais de um reinado terreno de Jesus. Nenhuma evidência. Nenhuma insinuação sequer assim, de que Deus vai reinar de forma terrena. A propósito, a negação disso. Jesus diz muitas vezes, o meu reino não é deste mundo. Muitas vezes. E não há, fora desse texto aqui, sequer uma insinuação nas cartas paulinas, nas epístolas gerais ou nos evangelhos de um reino terreno de Jesus. Seria a primeira menção a um reino terreno, se você pensa pelo pré-milenismo. A primeira menção seria essa, não há outra. Então, por não haver outra evidência, fica difícil para mim pensar num reino terreno de Jesus. O meu reino não é desse mundo, meu reino é espiritual. Aliás, Paulo apóstolo também vai falar que o reino de Jesus é um reino espiritual. Quando Paulo vai separando o homem carnal do homem espiritual, ele vai falando, o reino de Jesus é espiritual. Outro ponto, essa ideia de Jesus reinando em Jerusalém e dando algum privilégio ou algum reconhecimento diferente, dê o nome que você quiser, ao povo judeu, isso reintroduz na história do cristianismo aquela discussão que já foi abolida anteriormente entre judeus e gentios. Isso já foi abolido. Cristo não tem duas igrejas, a igreja de Cristo é uma só, com os judeus e com os gentios. Essa reintrodução, quando fala assim, mas aí os judeus vão lá, é por isso que Jesus ainda tem uma história com os judeus, ela reintroduz na história do cristianismo essa discussão que já foi abolida. Paulo diz assim, não tem mais separação. Em Cristo Jesus, nós somos um só. Aí, se você crê no pré-milenismo, num reinado político, a partir de Jerusalém, você tem que considerar assim, então ele privilegiou, ele disse para nós que tinha acabado, mas voltou. Acabou, mas não acabou, né, Jesus? Você gosta desses judeus aí um pouquinho mais do que nós, hein? Você tem filhos prediletos. Então, são questões que, para mim, ficam com lacunas. Mas talvez, vou de novo flexibilizar, se um pré-milenista sentasse comigo, ele talvez falasse, Wesley, considera que teria uma lente para falar comigo. A minha lente é a milenista, então não consigo fechar essa questão, deixo o pré-milenismo de lado para mim. Outro ponto, a ideia de duas ressurreições não encontra apoio na Escritura em lugar nenhum. Porque você tem que pensar que aquela primeira turma de almas que reina com Cristo, ressuscitou primeiro. Ele veio numa primeira vinda, ressuscitou. Se você é dispensacionalista, pré-milenista, dispensacionalista, ainda crê numa ressurreição anterior, secreta, vai ter uma a mais. E essa ideia de uma outra ressurreição, que não seja a última escatológica de Cristo aqui, não encontra apoio bíblico. Quem são aqueles, então, para você, Wesley? Aqueles santos lá, para mim, são todos que já morreram em Cristo Jesus. Por isso que João diz que viu as almas, e eles ressuscitaram para a glória, não ressuscitaram
corporeamente. É espiritual que está falando aqui. É a mesma história que a Bíblia usa para dizer assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. E a gente usa muito do texto bíblico para dizer assim, quando você, por exemplo, é batizado, você morre e nasce de novo. Então, é essa turma que morreu para o mundo e reviveu em Cristo. Por isso, são santos. Na minha opinião, usando o próprio livro de Apocalipse, são as mesmas almas que João diz ter visto debaixo do altar, chorando e dizendo, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? São os que já morreram em Cristo, os nossos irmãos que já estão em Cristo. Eu não creio nessa coisa desse estágio intermediário. Eles estão em Cristo, estão no Senhor. E desse aqui, na minha opinião, é que João está falando. Então, essa ideia de duas ressurreições, é um outro ponto, não encontra apoio nas Escrituras, na minha opinião. Mais uma coisa, essa ideia de reino político e da vinda de Jesus cria a dificuldade para mim intransponível, já citei aqui, essa de fato é intransponível, de Cristo e sua igreja gloriosa convivendo com ímpios não regenerados, fazendo negócio, economia, implementando política nesses 1000 anos. Isso para mim aqui é intransponível, é impossível, não consigo vencer essa barreira. As outras talvez eu conseguisse flexibilizar, essa aqui é intransponível. E por fim, depois de uma vitória final arrebatadora, teríamos mais uma outra batalha a ser travada. Prende o diabo, solta o diabo, prende o diabo. Esse Deus é meio estranho também, você já derrotou, vai soltar de novo, por quê? Ele vai dizer, sabe que eu gosto de vencer ele de novo. É bom demais vencer ele de novo. Vamos, igual, lembra aquela época que o Vasco perdia para o Flamengo direto? É claro que isso é passado, mas você lembra daquele passado sombrio? Fazia final, você lembra desse negócio? Perdia. Nessa teologia pré-milenista, Deus é esse Flamengo que vai, vamos ganhar. Final com eles de novo, solta o diabo. Para quê? Só para a gente ganhar dele de novo. Não faz, chega a ser infantil essa teologia. Chega a ser ingênua para mim. Então, esses são pontos para mim intransponíveis. Vamos para o estudo do texto. Que horas tem? 4 partes do texto. Primeira parte, a prisão de Satanás, seu poder, sua autoridade. Ficou claro para a gente isso? Ficou limitada com a vinda de Cristo na visão amilenista. Satanás tem poder limitado a partir da vinda da igreja. Então, olha só, eu e você não temos que ter medo do diabo. Isso muda a teologia que a gente tem que ter. Por que a gente não tem que ter medo do diabo? Não, é o diabo que teme a gente. Ele é um cachorro, como disse Lutero, na corrente de Deus. Eu só não vou chegar ali perto da corrente. Mas é ele que está fulo da vida, preso, porque o anjo, que é espiritual, trouxe corrente, que parece que é material, para prender o diabo, que é espiritual. Como? Então, os 1000 anos não podem ser literais. Satanás é um ser espiritual que espiritualmente está limitado pela autoridade que foi dada a Cristo, o Cordeiro de Deus, e que Ele deu à sua igreja. Nós é que marchamos contra o diabo. Esse negocinho de que eu não vou levantar para trabalhar na igreja não, porque vai vir problema para a minha casa. Olha só, você vive num mundo em problemas, meu irmão. Eu e você vivemos num sistema fracassado e que está na mão do diabo. E é a gente que levanta nesse sistema fracassado para dizer, acabou. Por que acabou? Porque a igreja do Cristo ressurreto chegou aqui. E a gente está na égide do Cordeiro, serpente. Você perdeu. Você perdeu. Eu sei que ainda vai ter um tempo que você vai sair por aí um pouco, atazanando todo mundo. Vai ser a grande tribulação para a terra. Mas viemos anunciar a vitória final do Cristo que te venceu. Na cruz do Calvário você foi vencido. Então acabou essa história. Acabou essa história. Olha bem para mim. E por isso é importante teologia. Só para isso. Essa é a minha parte. Por isso que eu estudo teologia. Só por isso, que eu nem gosto. Muita honestidade. Nem gosto. Mas se você sabe isso, acabou essa história de maldição hereditária na tua vida. Porque foi na cruz do Calvário que Cristo expôs ao ridículo a obra do diabo na tua vida e desmascarou, desmantelou o inferno, acabou. Não foi no congresso de libertação, de quebra de maldição, não foi. Foi na cruz, meu irmão. Foi na cruz. Porque se você não sabe isso,
O problema da teologia mal construída é que a gente vai ficando com medo do diabo, que está na corrente ali e fica, vou te pegar, hein? Ah, você não vai em nada. Sabe por que você não vai me pegar? Porque a minha vida está guardada na mão daquele que te pôs preso aí, que te pôs limite. Você toca, ou esse mundo cruel alcança a mim, se o meu Deus permitir que seja assim. Porque não sendo assim, a autoridade da minha vida é de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. É Ele que reina. Se a gente não entende isso, a gente fica sempre com esse medo do diabo. Sempre com esse medo do diabo. Então, essa teologia para mim faz todo sentido. Organiza para mim. Não acho que a gente tem que ser irresponsável e ficar atiçando o cachorro de perto. Mas não acho também que a gente tem que ser medroso. Eu não acho que a gente tem que ser o apavorado, dizendo, ai meu Deus, esse mundo diabólico. E nem acho que a gente tem que ser triunfalista ingênuo, dizendo, agora também está tudo derrotado. A história aqui é que o diabo ainda está limitado. Mas existe. Então, nem um extremo, nem outro. Nem aqueles dois que entraram no quintal, você lembra da história do cachorro? Já contei aqui também, nesses 15 anos, já devo ter contado umas 5 vezes. Vai a sexta hoje. Não, já contei 6, vai a 7ª, porque fica mais bonito. Entra os dois para evangelizar. Evangelismo em massa na cidade. Lá em São Gonçalo tem muito, aqui não tem porque a estrutura não permite. Saem às igrejas para evangelizar. E eles casam assim, ó, um pentecostal entusiasmado e um batista conservador. Aí chegam e evangelizam várias casas, de dupla. Já viu evangelismo assim? De dupla? Aí bate na porta lá de uma casa, aquele quintalzão que tem, sabe? A casa fica nos fundos. 12 por 30. E casa lá no fundo. Aí eles batem assim, domingo de manhã. Aí fala assim, ninguém entendeu nós. Aí o outro fala assim, o pentecostal, mas nós vamos entrar nessa casa, é o diabo que não está querendo. Aí o batista fala assim, mas será que eles não estão confundindo a gente com testemunha de Jeová? Aí estão escondidos lá. Aí fala, se estão escondidos lá, nós vamos evangelizar. E o diabo não vai vencer. E o cara fala, mas será que a gente não tem que deixar isso para lá? Será que não é Deus dizendo para a gente não entrar aí? Eles ficam nisso um tempo, que você conhece bem, né? Que tem argumento para os dois lados, olhando a situação. E o pentecostal consegue convencer, porque ele é mais entusiasmado, ele diz, nós vamos entrar nesse negócio. Nós vamos entrar, vamos batendo palma, ou de casa, ou de casa. E eles vão até metade do quintal, ou de casa, ou de casa, ou de casa. E o portão foi ficando distante, a casa cada vez mais perto. E eles anunciando a ida dele cada vez mais. Quando chegam perto da casa, dobra da esquina ali assim, ó, da casa, um Rottweiler desse tamanho. Aí o pentecostal e o batista congelam na hora. Olham um para o outro assim, pensando o que ia fazer. E o batista, muito prudente, diz, corre, que está solto. Aí falou assim, nada disso. Deus nos deu autoridade para amarrar. Está amarrado. Eu batista, ó, eu vou correr que está solto. Então, sai fora. Sai fora. Então, nenhuma teologia ingênua, de tudo está conquistado e não precisa mais nada ser feito. Na minha opinião, o diabo está limitado por Deus. Nenhuma teologia medrosa e acanhada, que não se posiciona nesse mundo. Nós fomos chamados para sermos sal e luz para esse mundo. A referência vai vir de nós, dizendo, agora tem luz no mundo. Nós estamos aqui, um dia a luz do mundo foi Jesus. Agora essa luz do mundo, que é Jesus, brilha através de mim. Essa é a teologia que faz sentido para mim. Então, nem o triunfalismo ingênuo do pentecostalismo irresponsável algumas vezes, que algumas vezes fala assim, ó, você não vai mais tomar remédio sequer, porque eu decreto que você está curado. Oh, esse mundo ainda é um mundo no maligno, a gente está conquistando, a gente está metendo o pé na porta. Nem esse triunfalismo ingênuo, nem a acomodação descomprometida com a implementação do reino. Há um meio termo que a gente sabe assim, por que a gente está em marcha nesse mundo? Porque Jesus enviou os seus anjos, a ele que foi dada autoridade sobre todos os nomes.
Ele limitou o poder do diabo. E aquilo que era do povo judeu, hoje pode se expandir por toda a terra através de nós. Vamos anunciar, o reino chegou, o reino chegou, o reino chegou. Aliás, se você quer saber por que faz muito sentido o amilenismo para mim, é porque além de que eu leio toda a Bíblia, se você quer saber sobre o que fala para você, pastor, fala de salvação? Fala. Fala de vida eterna? Fala. Fala de inferno e céu? Fala. Mas para mim o tema central da Bíblia é o reino de Deus, que foi maculado lá no Éden e que está sendo restaurado. Quando Jesus chega, qual é o anúncio dele? Você lembra disso? É chegado. Qual é a mensagem dele? É chegado o reino de Deus. Se você quer saber, para mim, faz todo sentido com o amilenismo, dizendo, está aí, está implementado o reino do Senhor. A gente tem 1000 anos de limitação do diabo. Vamos para dentro, vamos implementar o reino. Hão de ver a glória do Senhor na nossa vida. Hão de saber que tem solução para esse mundo caído. Como? Eles vão olhar para nós em marcha e vão ver aquela turma ali viu a glória. E nós queremos dessa glória também. Assim, faz sentido para mim. Vamos para a última parte, eu vou fechar aqui essa parte. Deixa eu só abrir minha Bíblia de novo aqui no digital, que já fechou. Está toda marcadinha no digital aqui. Finalzinho do capítulo 20. O último trecho lá. Os mortos foram julgados, verso 12, parte do meio do verso 12. De acordo com os que tinham feito. Então, aqui as obras que a gente faz condenam a gente, mas não salvam a gente, não servem para salvar-nos, servem para condenar-nos. O mar entregou os seus mortos, os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Paro aqui, olha para mim. A turma que acredita na teologia de inferno, que eu aprendi, que eu falei que hoje eu tenho desconforto, não consigo fechá-la, a turma que acredita que você vai ter um sofrimento eterno, vai usar desse versículo para dizer, está vendo? Que a morte e o Hades foram jogados no lago de fogo. Desse tempo para frente, segundo essa teologia, que tem o desconforto para explicá-la, a morte deixa de existir. A morte existe nesse mundo e ela é aniquilada, extirpada, quando é jogado no lago de fogo e de enxofre. Essa teologia vai dizer, a partir de então, se você foi salvo em Cristo, você tem vida eterna, porque não tem mais morte. Por que não tem mais morte? Porque foi jogado no lago de fogo e de enxofre, a morte acabou. E se você foi para o inferno, se você está perdido, vai viver eternamente perdido, porque não tem mais como morrer, a morte deixou de existir. Tem dificuldade, porque, vamos lá, isso está certo, supondo só, tá bom? Essa teologia ficou certa, foi jogado no lago de fogo a morte e o Hades, a morte deixou de existir. O verso seguinte diz assim, ó, aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados aonde? Aí entra uma outra turma que diz assim, então é verdade, o lago de fogo aniquilou a morte. O mesmo lago de fogo aniquilou os não salvos. Aí entra uma turma do aniquilacionismo, que diz assim, se você viveu em Cristo, você tem vida eterna. Se você não viveu em Cristo, você tem 80, 90, 100 anos, na melhor das hipóteses, nesse mundo, e foi tudo que você teve de vida. Um lampejo, uma velhinha que sopra e acabou. Você podia viver vida plena, porque a vida é boa dessa, não é verdade? Amém? Você podia viver vida eterna. Como você optou por romper afrontosamente com a fonte da vida, você foi lançado no lago de fogo e de enxofre, que aniquilou a morte e o inferno, e aniquilou você também. Aí, a turma da teologia que me ensinou, disse, não, só aniquilou a morte. Aí eu falo, mas, não faz sentido.
Se aniquilou um, aniquilou outro. Mas eu não sou aniquilacionista. Então, a minha teologia carece de explicação. Deu para entender? Eu não sou aniquilacionista, mas um cara muito bom é. John Stott é, ou era, ou já não sei mais. Mas não faz sentido para mim que aniquilou a morte, e por isso agora tem vida e sofrimento para sempre, e não aniquilou a gente. Agora, não faz sentido a aniquilação para mim, porque eu pedi para você marcar um versículo cá em cima, que disse assim, ó, o diabo, verso 10, que os enganava, foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados, quem? A besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, ou seja, o tempo todo. Por quanto tempo? Por todo o tempo. Eles serão aniquilados o tempo todo, toda hora e por todo o tempo. Então, não teve aniquilação do diabo. Por que eu vou aceitar que teve aniquilação da morte nesse sentido? E por que eu tenho que aceitar que teve da morte, mas não teve? Então, a minha teologia de inferno, eu não consegui fechar com paz. E compartilhei com vocês do jeitinho que tem. Mas sei de uma coisa, sim. Só existe um jeito, e a Bíblia não dá outro. Só existe uma maneira de se ter a vida eterna. Não são pelas minhas obras. As minhas obras me levariam para aquele lugar que vocês viram ali. Que eu não quero nem falar o nome, vou bater aqui no negócio para não... Minhas obras me levariam para lá. Mas o sangue de Cristo Jesus me purificou de todo pecado. Com muito respeito, mas com muita transparência. Não foi a intercessão de Maria, não foi a intercessão de santo algum, não foram as orações dos que estão aqui na terra enquanto eu estava purgando o meu pecado. Foi o sangue do Cordeiro. Com todo respeito, com o máximo de respeito que eu posso ter por outra fé. A salvação é só por Cristo Jesus. É por Ele. E não tem mais jeito. É só Jesus Cristo. Com todo respeito, você que caminha comigo, você não me vê afrontar a fé de ninguém. Mas eu não posso te deixar iludir que tem outro jeito, que uma boa obra sua vai te dar um direito a um terreno no céu. Não vai. Não posso deixar se iludir, que depois que você for, a gente vai ali no teu caixão e vai ficar, a gente purga o negócio, não tem mais como. A vida eterna é uma dádiva do único que é detentor da vida, que é o Senhor, Deus eterno, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele e só por Ele. É só por Jesus Cristo. E aí, eu me lembro muito de um homem que eu encontrei em Belo Horizonte. E a gente estava almoçando junto, ele é pastor em Pernambuco. E ele dizia, Wesley, o que você tem pedido a Deus para a sua igreja? Eu falei, uma visitação gloriosa. Eu quero uma igreja avivada. E ele falou, que bênção, eu também. Ele falou, você é batista? Eu falei, desde sempre. Mas se tem uma coisa que eu tenho carência no meio batista, é de uma relação viva com Deus. De uma relação livre com Deus, de uma relação genuína com Deus. Tenho orado para uma visitação plena, assim. Aí ele disse, o que você imagina? Eu falei, eu imagino assim na minha oração, os céus abertos e Deus vindo com o poder, mostrando um pedacinho do céu para nós. Eu falei, e você? Ele falou, eu quero a mesma coisa, uma igreja avivada. Uma igreja viva, firme, agarrada com esse Jesus que você falou. Só que eu estou orando diferente de você. Eu falei, como? Ele falou, eu estou pedindo a Deus assim, leva a minha igreja no inferno um pouquinho só. Eu falei, mas como? Ele disse, porque uma igreja que viu o inferno e sabe que foi tirada de lá por Jesus, é uma igreja adoradora de verdade. Então eu tenho orado assim, Deus, bota um pouquinho do inferno aqui dentro da igreja, mas não deixa muito tempo não, mas bota um inferno aqui dentro assim, que é para a turma saber que foi de lá que o Senhor tirou, porque quando sabe que foi de lá, eu não vou mais precisar dizer assim, canta com vontade. Eles vão saber assim, bendito é o Cordeiro que me deu vida. E sabe assim, eu estou começando a pensar que vou orar igual o cara de Pernambuco para vocês. Porque só quem sabe que a vida vem de Cristo tem motivo para ter um cântico novo no coração. Só quem sabe. Porque se você não sabe, você começa a achar que é do seu jeitinho bom.
a gente começa a filtrar aqui dentro qual pecado que pode, quem que a gente aceita. É o Cordeiro, é por causa do Cordeiro e só por Ele. Então, como o sermão é muito teológico, a parte mais devocional que eu tenho é essa, e foi o último teológico dos próximos 10 anos, eu quero te convidar a adorar aquele que é digno da nossa adoração. Vamos cantar Ele, dizendo: Senhor, bendita a Tua obra. Essa turma já deve estar com uma música no coração, e nós vamos adorar aquele que nos salvou. Toda honra e todo louvor, Jesus, Cordeiro de Deus. Bendito é o seu nome, que, como diz a Bíblia, é sobre todo nome. Eu te agradeço, Pai, porque nesse mundo em trevas, Tu compartilhastes conosco não só do dom da vida, mas da possibilidade de anúncio de transformação, de anúncio de redenção de histórias, de anúncio de restauração de vida. Eu te agradeço, porque, como diz a Tua palavra, os anjos quiseram tão grande privilégio, e o Senhor compartilhou com a gente, não a obrigação de evangelizar, mas o privilégio de anunciar a vida plena do Cordeiro. Que bênção, Senhor, que bênção para nós. Eu quero te pedir, dá-nos criatividade para anunciarmos esse reino enquanto a gente vive, Senhor, com nossos dons, com os talentos, com a formação que a gente tem, com o emprego que a gente tem, com o dinheiro que a gente tem. Ajuda-nos, Senhor, nessa caminhada a divulgar que Jesus Cristo venceu o mundo e nós venceremos com Ele também. Eu te peço que faças assim, para que, ao olharem para nós, vejam a Tua glória em nós, vejam esperança para um mundo perdido em nós. Fortaleça a Tua igreja, sobretudo essa Sua igreja no Brasil nesse tempo. Fortaleça-nos, Senhor. Pai, eu quero te pedir, não permita que a gente ponha a nossa esperança, por tanto sofrimento que a gente tem passado, nas urnas da próxima eleição. Não permita, eu te peço, que ninguém ouse ser representante da nossa vida ali. És Tu, Senhor, és Tu a única esperança para a gente, és Tu a única esperança para o Brasil. Não há outro além de Ti, não há outro. Então eu te peço, dá-nos essa confiança, essa certeza de gente que marcha em missão. Faça-nos olhar para o outro como um carente, que é alcançado por recursos, mas que é carente do Teu reino que já está em nós. Dá-nos essa certeza de que a gente tem o reino para levar, e dá-nos um coração em missão para anunciar a salvação do inferno que a gente vive aqui e da era por vir. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Faz assim, eu te peço. Eu quero te pedir, Deus, que o que a gente pensou hoje crie raízes libertadoras no coração da gente, de maneira a que arranque, como consequência de sabermos quem Tu és e o que Tu fizestes por nós, do nosso coração e dos nossos lábios, o verdadeiro louvor. Eu quero te pedir, faça da IBJI uma igreja adoradora, Senhor. Faça da gente de coração grato, gente de coração entregue a Ti, no louvor, na finança, no trabalho, em tudo, Senhor. Faz isso para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.